Era janeiro de 1945. A neve cobria as ruas e as montanhas com uma espessa camada branca, como um manto pesado que silenciava os sons da guerra, mas não o sofrimento. O vento cortava como navalha, e o frio era tão intenso que parecia gelar até os ossos. Em meio àquela paisagem desolada, um pelotão de soldados brasileiros marchava em direção a um destino incerto. Entre eles estava o soldado José, um jovem do interior do Ceará, que mal podia acreditar que estava ali no meio da Europa, lutando uma guerra que nem sequer entendia completamente. O que sabia era que a guerra era implacável e que cada dia de vida era uma vitória conquistada a duras penas. José havia perdido suas botas semanas antes, quando uma patrulha alemã havia atacado o acampamento onde estavam. Seus pés, agora cobertos apenas por panos improvisados, estavam inchados e sangrando. A dor era constante, mas ele não podia se dar ao luxo de parar. Quem para, morre, pensava consigo mesmo. O restante do pelotão também enfrentava dificuldades semelhantes. O frio penetrante não dava trégua e o fornecimento de comida era escasso. Já não havia mais o que comer, exceto um pouco de pão seco e algumas latas de carne que haviam sido saqueadas dos inimigos, mas estavam longe de ser suficientes para manter os homens alimentados. A fome e o cansaço se misturavam à neve, criando uma sensação de desespero que ameaçava consumir a todos. O que mais incomodava José, no entanto, não era a fome nem o frio. O pior era a solidão. O campo de batalha europeu, tão distante de sua terra natal, parecia um pesadelo sem fim. Ele se perguntava em momentos de fraqueza por que estava ali. Por que ele, um simples jovem nordestino, estava enfrentando uma guerra em um país tão distante, ao lado de homens que, assim como ele, eram estranhos uns aos outros, mas unidos pela mesma causa. Uma noite, quando o pelotão finalmente conseguiu fazer um acampamento improvisado em uma pequena vila abandonada, José se viu sentado em frente a uma fogueira fraca. Não era o calor da fogueira que o aquecia, mas a companhia dos seus companheiros. Mesmo com as botas perdidas, com a comida racionada e com o medo do amanhã, havia algo no espírito dos pracinhas que não podia ser apagado: a esperança. José olhou para o céu estrelado, com as nuvens se formando como fantasmas brancos que flutuavam acima das montanhas, e pensou: vou sobreviver. Não importa o que aconteça, vou fazer o que for preciso para voltar para casa. Mas o que acontecia não era fácil. O inverno europeu estava no seu auge e a neve não parecia dar trégua. Os homens estavam fracos, sem energia para continuar a marcha. O comandante, sabendo da situação, ordenou que seguissem em direção a um vilarejo onde esperavam encontrar suprimentos. A travessia seria difícil, mas era a única chance de conseguir algo para os homens. Durante o percurso, o sofrimento se intensificou. A cada passo, o peso da neve parecia aumentar, e os pés de José, agora apenas cobertos por panos improvisados, estavam quase sem sensibilidade. Ele sentia os pés congelados, e o medo de que eles pudessem amputá-los caso a situação piorasse lhe dava calafrios. Foi nesse momento que ele viu um companheiro cair. O soldado Afonso, um jovem paulista que havia sido tão alegre antes de a guerra começar, agora estava deitado na neve, tremendo. Seus olhos estavam cerrados, como se estivesse em um delírio febril. José correu até ele, mas o comandante logo apareceu e fez um gesto para que não perdessem tempo. Ele não vai resistir. Temos que seguir. José olhou para o amigo e, com o coração pesado, seguiu o pelotão. Mas algo dentro dele mudou. A dor nos pés, o frio, a fome e a solidão eram insignificantes diante da morte que se aproximava para tantos. Ele sabia que, se não fizessem algo rápido, a mesma sorte que Afonso corria seria a de muitos outros. Enquanto caminhavam, José começou a pensar em tudo o que havia deixado para trás. Sua mãe, seus irmãos, a terra quente do Nordeste, onde o sol brilhava forte e a vida era simples, mas cheia de significado. Como poderia ele explicar aos seus entes queridos o que estava vivendo? Como poderia ele contar que, no meio da neve, o único calor que sentia vinha da amizade e da coragem de seus companheiros? Finalmente, após horas de marcha e exaustão, o pelotão chegou ao vilarejo.
Era uma pequena aldeia com casas abandonadas, escuras e sem vida. Não havia sinais de alemães nem de qualquer outro exército. Apenas o vazio e o silêncio. José e seus companheiros vasculharam as casas à procura de comida e roupas. Encontraram um pouco de queijo, algumas garrafas de água e, em uma das casas, um barril de carne. Não era muito, mas era o suficiente para manter os homens vivos por mais alguns dias. No entanto, as condições estavam se tornando cada vez mais insustentáveis. A cada novo dia, o pelotão perdia mais soldados. A fome e o frio eram inimigos mais implacáveis do que qualquer exército. José sabia que, se não conseguissem encontrar reforços, a situação se tornaria ainda mais desesperadora. Mas havia algo dentro dele que se recusava a ceder. O orgulho nordestino, a coragem do sertão, a vontade de não morrer na neve, como diziam os homens. José sabia que não poderia voltar para casa sem antes dar tudo de si. O inverno europeu, a fome, as botas perdidas, nada disso o impediria de continuar. A noite caiu sobre o vilarejo como uma sentença. O frio parecia mais agressivo quando o sol desaparecia, como se a escuridão tivesse dentes. Dentro de uma das casas abandonadas, José se encolheu num canto, enrolado num cobertor rasgado que mal cobria os ombros. Os pés, inchados e arroxeados, ardiam como se estivessem queimando por dentro. Ele tentou não gemer. Não queria ser mais um peso para o pelotão. O cheiro da casa era de mofo antigo e fumaça fraca. Um pequeno fogareiro improvisado crepitava no centro do cômodo, alimentado por pedaços de madeira arrancados das portas. Em volta, os homens dividiam o pouco que tinham. Um pedaço de pão passava de mão em mão, quebrado em partes quase simbólicas. Ninguém reclamava. Reclamar gastava energia e energia era luxo. José mastigava devagar, tentando enganar o estômago vazio. Cada mordida parecia desaparecer antes mesmo de descer pela garganta. Ele fechou os olhos por um instante e se lembrou da comida de casa, do feijão quente, da farinha grossa, da panela sempre no fogo. A lembrança doía mais do que a fome. Do lado de fora, o vento uivava entre as casas de pedra, carregando consigo o som distante de artilharia. A guerra continuava, indiferente à miséria daqueles homens. O comandante entrou no cômodo com o rosto fechado. Avisou em voz baixa que o avanço estava próximo. Havia posições alemãs nas colinas ao norte. Pela manhã teriam que se mover. Um murmúrio percorreu o grupo. Não era medo exatamente, era cansaço. Um cansaço que vinha dos ossos. José pensou nos próprios pés. Pensou se conseguiria marchar. Pensou se teria escolha. Quando os homens começaram a se deitar no chão, cada um buscando uma posição menos dolorosa, José tentou dormir. Não conseguiu. O frio atravessava tudo. Ele sentia os pés formigarem, depois doerem, depois ficarem estranhamente dormentes. Aquilo o assustava mais do que a dor. Ele sabia o que a dormência significava. Em silêncio, ele desamarrou os panos que envolviam seus pés. A pele estava branca em alguns pontos, escura em outros. Feridas abertas, rachaduras profundas. Ele respirou fundo, engoliu o nó na garganta e amarrou tudo de novo. Não havia o que fazer. Pouco antes do amanhecer, o pelotão foi acordado. O céu ainda estava escuro, tingido de um azul pesado. A neve rangia sob os passos. José se levantou com dificuldade, apoiando-se na parede. Cada passo era uma punhalada. Mas ele andou. Marcharam por trilhas estreitas, subindo lentamente as encostas. O vento batia de frente, carregando flocos de neve que cegavam e queimavam o rosto. As mãos, mesmo dentro das luvas gastas, estavam rígidas. A arma parecia mais pesada a cada minuto. Em determinado ponto da subida, começaram os primeiros tiros, secos, espaçados. Os alemães haviam percebido o avanço. O comandante fez sinal para espalhar. José se jogou atrás de uma rocha, o coração disparado. A adrenalina trouxe um calor momentâneo, quase enganoso. O combate se estendeu por horas. Não era uma grande batalha, mas uma sucessão de trocas de tiro, avanços curtos, recuos forçados. A munição era contada. Cada disparo precisava valer a pena.
José atirava pouco, respirando fundo antes de cada movimento. Ele sentia as pernas tremerem, não só pelo medo, mas pelo frio que parecia agora subir pelos ossos. Em um momento de silêncio tenso, ouviu um grito. Um soldado do pelotão havia sido atingido na perna e não conseguia se mover. Estava exposto. Se ficasse ali, morreria congelado ou alvejado. Antes que alguém desse uma ordem, José se levantou. Não pensou. Apenas foi. Correu mancando até o companheiro, sentindo os pés quase não responderem. Cada passo parecia errado, mas ele continuou. Se abaixou, passou o braço do homem sobre os ombros e começou a arrastá-lo para trás de uma elevação. Tiros estouraram na neve ao redor. Um deles passou tão perto que ele sentiu o deslocamento de ar no rosto. Ainda assim, não parou. Quando finalmente chegaram a um ponto mais seguro, José caiu de joelhos, ofegante. O companheiro chorava, não de dor, mas de alívio. Ali, ajoelhado na neve, José percebeu algo com uma clareza estranha. Ele não estava ali por medalha, por glória ou por ordens. Estava ali porque, mesmo sem botas, mesmo sem comida, mesmo congelando, ainda era capaz de escolher não abandonar alguém. O combate terminou no meio da tarde. As posições alemãs foram abandonadas. Não houve comemoração. Apenas silêncio e corpos cansados. O pelotão havia vencido, mas a que custo ninguém sabia dizer. Quando tudo cessou, José tentou se levantar e não conseguiu. As pernas simplesmente falharam. 2 companheiros o seguraram antes que ele caísse de vez. Ao tirarem os panos de seus pés, o silêncio foi pesado. O comandante se aproximou, olhou, fechou os olhos por um segundo a mais do que o normal. José entendeu sem que ninguém dissesse. Seus pés estavam seriamente congelados. Talvez nunca mais marchassem como antes. Talvez aquela fosse sua última batalha. Mas enquanto era ajudado a se sentar, enrolado em um cobertor, com uma caneca de algo quente entre as mãos, ele sentiu algo que nenhum frio conseguiu tirar. Eles tinham avançado, tinham resistido, tinham vencido. E ali, naquele inverno europeu que não perdoava ninguém, um pracinha brasileiro sem botas e quase sem comida tinha provado que ainda havia algo mais forte que a neve: a vontade de continuar. José foi levado para um abrigo improvisado atrás das linhas. Não havia hospital de verdade, apenas uma casa parcialmente destruída, onde um médico da companhia fazia o possível com o que tinha. O cheiro de éter misturado à fumaça e umidade impregnava o ar. Homens feridos gemiam baixo, não por vergonha, mas porque até a dor precisava ser econômica naquele inverno. O médico ajoelhou-se diante de José, retirou com cuidado os panos endurecidos que envolviam seus pés. A pele estava rígida, manchada, sem resposta ao toque. Ele não disse nada de imediato, apenas respirou fundo, como quem carrega más notícias e procura palavras que não piorem a realidade. José observava o teto quebrado, por onde entrava um fio de luz cinzenta. Pensou na mãe outra vez. Pensou se ela saberia que o filho estava ali, a milhares de quilômetros de casa, com os pés destruídos pela neve. Pensou se ela sentiria orgulho ou apenas medo. O médico finalmente falou, com voz baixa e direta. Disse que havia congelamento sério. Disse que talvez fosse possível salvar parte dos pés, mas que o repouso seria obrigatório. Marchar estava fora de questão. Combater, talvez nunca mais. José assentiu em silêncio. Não chorou, não discutiu. Apenas sentiu um vazio estranho, como se algo dentro dele tivesse sido arrancado sem dor, mas com permanência. A guerra, que até então parecia algo externo, agora deixava uma marca definitiva. Ficou ali por 2 dias. O pelotão avançou sem ele. Francisco, um dos soldados mais próximos, apareceu no 2º dia com notícias. Tinham conseguido tomar outra posição importante. Muitos não voltaram. Ele falou pouco, como quem não quer carregar mais peso do que o necessário. Na 3ª manhã, ordens chegaram. José seria evacuado para a retaguarda. Um caminhão viria buscá-lo junto com outros feridos. Aquilo soou como uma sentença silenciosa. Não era derrota, mas também não era vitória da forma que ele havia imaginado. Quando o caminhão chegou, José foi colocado sobre a carroceria enrolado em cobertores. O motor roncou alto, rompendo o silêncio branco da paisagem.
À medida que se afastavam, ele olhava pela lateral do veículo as colinas cobertas de neve, os caminhos por onde havia passado mancando, os lugares onde havia deixado pedaços de si. No posto médico maior, o diagnóstico foi confirmado. Havia perda irreversível em parte dos dedos. Não houve amputação total, mas a sequela seria permanente. O médico falou em adaptação, em reabilitação, em futuro. Palavras difíceis de encaixar naquele momento. José passou semanas ali. O inverno seguia implacável, mas já não o atingia da mesma forma. Ele estava vivo, e isso, naquele contexto, era quase um milagre. Recebia cartas quando podia. Uma delas veio do comandante do antigo pelotão. Não falava de estratégia, nem de números, falava de respeito. Dizia que o que José havia feito naquele dia, ao salvar o companheiro ferido sob fogo, não tinha sido esquecido. Quando a guerra finalmente terminou, meses depois, José voltou ao Brasil. Não voltou como partiu, voltou mancando, com cicatrizes que não apareciam apenas nos pés, mas voltou inteiro no que mais importava. Na sua cidade, o calor parecia outro mundo. O chão seco, o sol forte, o cheiro de terra. Caminhar doía, mas era possível. Trabalhar seria diferente, mas não impossível. A vida, apesar de tudo, seguia. Às vezes à noite, José acordava suando frio, com a sensação do vento europeu cortando a pele. Outras vezes, lembrava do silêncio branco das montanhas, dos rostos cansados dos companheiros, do peso da arma nas mãos rígidas. Mas também lembrava de algo que poucos entendiam. Ele lembrava que venceu. Não venceu porque derrotou um inimigo específico, nem porque voltou ileso. Venceu porque não abandonou, porque continuou andando quando o corpo pedia para parar, porque escolheu salvar alguém mesmo quando mal conseguia se salvar. Anos depois, quando alguém perguntava como tinha sido a guerra, José não falava de tiros nem de heroísmo. Dizia apenas que o frio era cruel, a fome era real e que, mesmo assim, havia homens que seguiam em frente. E quando olhava para os próprios pés, marcados para sempre, ele sabia. Aquela vitória ninguém jamais poderia tirar. O tempo passou, como sempre passa, mesmo sobre aquilo que parece impossível de superar. A guerra virou notícia antiga, depois capítulo de livro, depois quase silêncio. Mas para José ela nunca foi passado completo. Ela morava nos dias frios demais, nos passos mais lentos, nas noites em que o corpo lembrava antes da mente. Houve dias difíceis, houve momentos de revolta silenciosa, de olhar para os pés e pensar no que poderia ter sido diferente. Mas também houve outros, dias de trabalho honesto, de risada simples, de sol forte queimando a pele e afastando, nem que fosse por instantes, a lembrança da neve. José nunca se achou herói. Quando alguém o chamava assim, ele desviava o olhar. Dizia que herói era quem não voltou, quem ficou nas montanhas, enterrado longe de casa. Ele apenas fez o que precisava ser feito. Continuou andando quando andar parecia impossível. Certa vez, muitos anos depois, um jovem perguntou se tinha valido a pena. José demorou a responder. Olhou para o chão, respirou fundo, sentiu o peso da pergunta. Então disse que a guerra nunca vale a pena, mas que a dignidade sempre vale. Que ninguém escolhe onde nasce, nem o frio que vai enfrentar, mas escolhe como atravessa. Ele explicou que venceu não porque voltou inteiro, mas porque não deixou o inverno levá-lo por dentro. Porque mesmo sem botas, mesmo com fome, mesmo com medo, continuou sendo quem era. Um homem comum que se recusou a virar apenas mais um corpo esquecido na neve. E assim, sem discursos, sem medalhas penduradas na parede, ficou a história de um pracinha brasileiro que enfrentou o inverno europeu com o que tinha: pouco alimento, pés feridos, coragem imperfeita, e venceu. Não do jeito que os livros contam, mas do jeito que realmente importa. Porque algumas vitórias não fazem barulho, elas apenas permanecem.